Vamos aguardar só mais um minutinho para poder iniciar. Então, já vou deixar até compartilhado aqui a minha tela. Bom, acho que a gente já pode começar aqui, né? O a minha respeito a quem entrou aqui no horário. A gente sabe que surgem várias coisas no dia a dia ali. Então, vamos começando, vai ficar gravado aqui e vocês vão poder conferir no YouTube também, caso perca algum momento da nossa apresentação aqui. Então, nosso tema hoje é: ainda dá tempo de implementar medidas de proteção para a Black Friday, né? Um recado importante que faltam 29 dias para esse importante momento do varejo, esse momento que movimenta muita economia no Brasil e no mundo inteiro. Nas últimas semanas nós temos falado bastante sobre esse assunto, abordamos alguns pontos. Então, antes da gente começar no conteúdo de hoje, só um recap, né, do que nós já vimos até aqui, né? Nós falamos aí um pouquinho sobre como a segurança ela representa a sobrevivência do negócio, né? Embora as empresas possam viver sem segurança, né? A segurança não é um negócio delas. Um único incidente pode causar um grande prejuízo até a ruína de um negócio. Falamos sobre como criar um programa de conscientização eficaz. Nós tivemos aqui conosco o Glauco Sampaio, que é CEO da Bifish, é um CISO que já atuou em grandes empresas, principalmente no segmento financeiro de mercado, e bateu um papo conosco. Nós trouxemos os tipos de ameaças mais comuns que surgem durante esse período de Black Friday. Falamos também sobre os golpes mais frequentes que acontecem, né? Não estamos falando aqui somente de vulnerabilidade, mas principalmente golpes do Pix, boleto, sites falsos e entre outros. E no última semana nós recebemos aqui nossos amigos do BMP, que é o Banco Money Plus, para falar sobre os incidentes, né? O que acontece durante esse período e que não é exclusivo do varejo. Todas as áreas acabam sendo impactadas e também sofrendo ameaças, assim, seja por uma cadeia de terceiros, seja de outro segmento que não o varejo. Tem algum outro ponto que eu deixei passar aqui, Amir? Não, eu gostei bastante, Brunão. Primeiro, bom dia para aqueles que eu não falei. A gente estava aí no início da gravação, antes da gravação eu cheguei a dar bom dia, mas sejam bem-vindos. Obrigado pela participação e pela possibilidade da gente trocar informação. Reforço o que o Bruno já comentou, então se você tiver qualquer dúvida, mande no Q&A, e qualquer comentário aí também no chat, qualquer reação é bem-vindo. Eu acho que, Bruno, teve um ponto que você falou em outro webinar durante essa série que eu achei bem interessante. Se você puder reforçar aqui, que é a questão muitas vezes até do golpe relativo a limpar o nome. Como que funciona isso? Eu sei que você passou aí por vários, mas esse eu achei bem interessante quando você citou. Sim, nesse momento aqui de muitas ofertas surgindo na Black Friday, além de produtos, né, muitos serviços e entre tanta coisa que acontece, as ofertas de limpar nome, né? Então a pessoa por alguma razão acabou tendo seu nome incluído em algum órgão de proteção. O pessoal hoje tem meios de consultar, tem bases vazadas, um monte de informação disponível pela web, então eles acabam entrando em contato com as pessoas, realizando campanhas para elas de que, olha, agora tem um desconto de 98% para você limpar o teu nome, por exemplo. Né? Se tinha uma dívida lá de R$ 2.000, de R$ 10.000, eles vão e falam, olha, você tem que pagar só esse boleto e tá tudo certo. E você paga ali um valor simbólico de 90, 100, R$ 70 para uma dívida que era de 2.000, fala, puxa, eu vou ficar com o meu nome limpo e quando vai ver, acabou mandando dinheiro para alguém que não tem nada a ver com o teu nome naquele meio de proteção de crédito e gera mais uma frustração, né? Aquela sensação de, puxa, fui enganado, caramba, eu achei que eu ia limpar meu nome. É bem lamentável esse tipo de situação, né? Além de não limpar o nome, né, Bruno, ainda acaba tendo que colocar um dinheiro. São esses os tipos de golpe aí que a gente vê muito acontecendo, né? Uma necessidade, fazendo um recap aí, de uma ação muito rápida para
comprar ou para fazer um acerto de contas. A gente tem um cliente, um caso real aqui, onde a gente viu acontecendo de uma API estar exposta, e essa API exposta, ela permitia que fosse consultado os dados relativos à dívida que havia de um determinado dos clientes. E basicamente o que o atacante fez quando o cliente reparou isso, ele criou uma versão 2. Só que a versão um da API continuou no ar. E daí o que acontecia de interessante? O atacante ele consultava as informações, gerava um boleto com informações reais, ou seja, que dava um sentimento de que aquilo era real para o cliente na ponta, para o usuário, para quem estava fazendo aquele acerto. E de repente, quando pagar, ia para a conta de um laranja e aquele dinheiro era subtraído. Então, é um caso real, e bem comum de ver dentro dessa linha aí, Bruno, que você tinha comentado e que de fato a gente viu acontecer e vê acontecer bastante nessa época, né? Infelizmente, são muitas as ofertas, a gente tem que ficar com atenção redobrada, né? Quem é da área cai, quem não é, então a gente tem um grande trabalho de conscientização, de falar com os familiares, com os amigos, para ficar atento nesse momento aí. A gente espera o ano inteiro, às vezes, por uma boa oferta, deixa de comprar uma coisa esperando para poder uma oferta melhor nesse período aqui, então temos que tomar todo o cuidado. E falando aqui das empresas também não é diferente. Tem muitas ações que podem ser implementadas, né? E só dando um reforço, a gente preparou aqui 10 ações que ainda podem ser implementadas a tempo da Black Friday. Não é um cenário fácil, algumas são mais simples e com um resultado mais imediato, outras talvez nem todo mundo consiga implementar a tempo, mas o fato de ter iniciado algumas coisas desse tipo pode ajudar a empresa não só a se prevenir para uma Black Friday, mas ter uma resiliência maior durante todo o tempo. É, vale ressaltar aqui, né, Bruno? A gente não acredita em bala de prata ou pílulas que resolvem aquelas ideias de emagrecimento que, inclusive, são bastante usadas nessa época, né? Compre um remédio para resolver o seu problema de hoje Pois para é, a gente não acredita nesse tipo de ação, a gente acredita e a gente defende muito um trabalho contínuo, onde ele tem um projeto de início e ele se estende como uma operação durante o tempo. Então, esse é um ponto bem importante da gente comentar aqui. Mas vale ressaltar que a gente procurou compilar e mostrar de que é possível começar, é possível ter ação, é possível olhar e ter um desdobramento para que quando chegar a Black Friday, né, como o Bruno falou, a gente está aí há 20 e tantos dias de começar, mas quando chegar efetivamente, ter alguma ação e ter algum preparo como empresa. Então, cabe esse disclaimer aqui, né, Brunão? Não existe sim, uma bala de prata em segurança, não existe uma pílula mágica para resolver todos os problemas, mas existe sim um trabalho árduo e contínuo dentro das ações que a gente vai citar aqui. exato. Até porque, do mesmo jeito que a tecnologia evolui, as técnicas, procedimentos e tecnologia dos atacantes também evolui e a gente precisa É, fortalecer as nossas linhas de defesa. boa. Então, começando aqui por uma que eu acho que muita gente acaba tendo no dia a dia e que vocês vão reparar ao longo da apresentação que, embora a gente esteja falando bastante de segurança, tem várias outras coisas que acabam demandando outros times que não são diretamente ligados à tecnologia ou à segurança, né? E o primeiro aqui é a revisão de acesso e privilégios, né? Que a gente pode utilizar controles, muita gente já tem AD, já tem algumas outras soluções implementadas, e é muito difícil, conforme a empresa cresce, às vezes, manter o acesso de todo mundo, ter os perfis corretos, e com esse tipo de coisa acontecendo, né, tendo uma revisão desses acessos do privilégio, a gente pode reduzir bastante um risco que é desnecessário, na verdade, de ter contas que não estão em uso e ainda estão ativas, por exemplo. É, Normalmente vem os times de segurança, o time de TI, que normalmente fica encarregado por fazer essa criação em contato com o RH, com alguns gestores de área, e muitas vezes não há uma comunicação direta e simples do RH com o time de segurança, falando, olha, precisamos remover isso, e as contas que essa pessoa criou utilizando o e-mail corporativo fica muito perdido às vezes, né?
Então, a dica aqui é justamente gerar uma lista de usuários, principalmente quem tem acesso administrativo em sistemas críticos, como áreas de administração, CRM, sistemas internos, enfim, algumas outras coisas, revogando acessos inativos ou de ex-funcionários. Às vezes passa, todos somos humanos e estamos sujeitos a cometer erro. Aplicar o princípio de least privilege, né, o menor privilégio ali para a pessoa, que ela só vai ter acesso realmente àquilo que ela precisa ter, o menor tipo de privilégio que ela precise ter para fazer o trabalho dela. E por último, revisando os chaves de API tokens de integração que estão relacionados a essa conta. O impacto, como eu disse anteriormente, você vai ter menos credenciais expostas, né, e menor risco de movimentação lateral caso alguém consiga o acesso e tente navegar dentro da infraestrutura. Não é uma ação que demanda muito esforço, ela é uma execução bem rápida e é altamente eficaz, né? Tem algum É, comentário a respeito disso, Amir? sim, sim, tenho, Bruno. Na verdade, aqui é um ponto bem importante, né? De novo, vale ressaltar a questão da continuidade. A questão do acesso e da identidade é algo que cresceu e tem crescido cada vez mais, ou seja, é um ponto de acesso a sistemas, e a gente tem visto isso, né? Toda a criação e o trabalho, a gente vai citar aí outras ações nesse sentido. Repassar a lista uma vez é um trabalho, até como foi colocado aí no esforço, relativamente simples, de execução rápida. Mas empresas grandes, onde você tem um ecossistema de diversos sistemas, sistemas hoje SaaS, em nuvem, você tem não só aí a questão do CRM, né, da gestão do cliente, mas também sistema de colaborador, performance, sistemas muitas vezes de produção e por aí vai, torna-se um ecossistema complicado manter isso atualizado. Então, é importante que você tenha dentro do PPT, que a gente já citou aqui dentro das outras apresentações, e fica o convite para vocês repassá-las. Dentro do PPT é importante vocês acompanharem e terem ações nos diversos pilares. Então, no que diz respeito a processo, é importante ter um fluxo de onboard, offboard de profissional, ou seja, o que que você vai ter que fazer quando entrar, quando sair, qual vai ser a revisão que vai ser feita quando ele tiver uma promoção, quando tiver uma mudança de área. Esse tipo de coisa é importante você ter como um processo. E como tecnologia, existe sim ferramentas e plataformas, inclusive muitas delas aí conseguem ter visão e trabalho em diversas frentes diferentes para apoiar nesse sentido, tá? Então, aqui lembrando de cabeça, SailPoint, por exemplo, é um dos exemplos aí que tem, no sentido de apoiar todo esse processo, toda essa gestão e manter isso atualizado, que de fato, quando a gente pega não para uma revisão pontual, como a que a gente está falando aqui, mas para um processo contínuo, é um trabalho bastante importante de ser continuado. E em termos de pessoa, é importante também, dentro lá do PPT, em termos de pessoa, é importante difundir a cultura, né? O que fazer, como tratar a credencial, né? Evitar, a gente pega muito isso em termos até da nossa plataforma, uso repetido de plataforma em ambiente corporativo, pessoal. Então, todo esse ponto aí é importante e está diretamente relacionado a acesso e privilégio de acesso nas aplicações. Só contribuindo aí, Brunão. Perfeito. E diretamente ligado a isso, a gente vem com outro item, né, que é o uso de autenticação de múltiplos fatores, né, múltiplos fatores de autenticação, MFA, enfim, e políticas de senha. E eu acho que esse item aqui é tão importante porque acaba criando uma cultura de segurança para o indivíduo que ele acaba levando para a vida, né? Começa a utilizar a própria MFA dentro das suas redes sociais, no seu e-mail pessoal, e não fica uma coisa restrita ao ambiente corporativo, né? E ainda com o fato de muita gente trabalhar remoto, com o fato de pessoas utilizarem ali o próprio dispositivo, isso é uma coisa que é importantíssima e não só um treinamento seria eficaz, mas isso quando ela adota para a vida, o pessoal fica meio incomodado no começo de ter que abrir um aplicativo, de ter que pegar um código, colocar novamente, fazer o login, caramba, mas isso é de extrema importância. Depois de um tempo você acaba ficando natural e fica até meio insuportável. Hoje
eu, particularmente, quando entrei na empresa, não tinha muito hábito de utilizar isso. O máximo era um SMS, que é um fator de autenticação, mas com tantos meios hoje de desviar isso, ter o aplicativo, todos os serviços que eu uso hoje, eu ativo obrigatoriamente para mim ali. Eu estou bem controlado e chato com isso daí para poder proteger minhas contas e, consequentemente, proteger tudo, né? Dali pode passar para alguma coisa corporativa. Isso vai evitar o comprometimento de contas privilegiadas, né? Isso vai ser muito ligado ao time de segurança, com o time de administração, TI, e ativando o MFA obrigatório nas contas, né? Não só administrativa, mas todos os sistemas internos aí que forem possíveis. Para mim, eu acho que não é excesso de cuidado, isso aqui é o mínimo que poderia ser exigido, né? E forçar a troca de senhas hoje não já saiu até uma documentação, agora eu não lembro, a gente já comentou sobre isso, que não é. Antes existia uma política de troca de senha a cada 3 meses e agora eles não estão incentivando mais que a troca seja feita com um período tão breve. Eu não lembro onde eu vi isso agora, você se recorda? Não lembro se foi algo do NIST. Isso, alguns frameworks citam isso. Na verdade, a questão é, você precisa ter um período de troca, precisa ter complexidade. Eles recomendam, inclusive, quando você pega a CIS, quando você pega o niche, eles vão trazer aí recomendações relativas a tamanho e complexidade de senha. Mas um ponto aqui bem importante, né, Bruno? Quando a gente fala de múltiplo fator, normalmente a gente tem características diferentes, né? A gente tem alguma coisa que a gente conhece, a gente tem alguma coisa que a gente tem alguma coisa muitas vezes até do que a gente é, né? Hoje, a reconhecimento facial, reconhecimento de íris é alguma coisa que você é. Isso passa por um múltiplo fator. Então, você conhece às vezes sua senha, você tem um segundo, um token lá que é gerado dinamicamente, que no passado os bancos chegaram a fazer lá no início um Uhum. cartão, né? Vamos entregar a idade aqui, que tinha lá uma coluna com um número e você tinha que digitar A o posição X do cartão para você colocar, posição né? X, depois os tokens, né, físicos, depois os tokens digitais, mas efetivamente tem mais de um fator para que garanta isso. E mesmo assim, a gente vê, eu lembro que na RSA, não desse ano, acho que do ano passado, se eu não me engano, houve uma apresentação, eu vi, acho que inclusive na desse ano também, uma referência a ela. Mas há ataques que hoje em dia, até no segundo fator, eles tentam repassar, pegando token de autenticação e tal. Então, é importante ter, né? É aquele princípio, Brunão, do carro que tem alarme, né? Quando um atacante ele vai fazer um ataque, ele sempre vai procurar o caminho mais fácil, até para que tenha uma forma mais rápida de conseguir. Então, é o Pareto aí, né? Ele vai tentar aquilo que traz um retorno maior e com um esforço menor. Essa é a ideia que ele vai tentar fazer. E qualquer coisa que você tem para dificultar é uma barreira a mais. Então, não é 100% garantido que isso resolve, mas o fato de você ter evita. Eu lembro que uma vez eu estava num congresso de liderança aí de tecnologia com vários CIOs e eventos desse tipo. E no meio do congresso, uma pessoa falou: Ixi, eu tive meu LinkedIn roubado, né? Ou seja, a credencial. Isso é muito comum. O segundo fator de autenticação ajuda isso. Às vezes você tem até uma senha fraca, o que não é recomendado, a gente não está recomendando isso aqui, mas o segundo fator ele dificulta muito isso. Então, como você disse aí, é importante, é cultural. Quando a gente tem, a gente se acostuma a ter, e principalmente sabendo o benefício, o que que isso vai trazer em termos de minimizar a dor de cabeça, né? Quantos daqui que estão participando já não tem grupo familiar que teve alguém falando que teve a senha do Instagram roubado? Quem nunca teve isso, né? E isso vai ajudar em muito a evitar esse tipo de problema. Então, de fato, MFA, política de senha, troca de senha, você não usar a mesma senha, ter um cofre de senha, isso certamente são ações importantes. Sim, você mencionou agora de rede social, né? Agora é um mercado que está super em alta na Dark Web, ali na Deep Web, aluguel de contas de rede social. Então, pegar o perfil
do Amir no Instagram, por exemplo, para poder praticar fraudes, porque cada vez mais a criação de contas está difícil, então você pega um perfil que é real, que já foi validado, tem um histórico, a chance de banimento é menor. E principalmente contas que podem ser utilizadas para anúncios, enfim, então é bem complicado isso. E volta, né, Bruno? Numa das apresentações que a gente teve aí relacionada às camadas, né, a penúltima apresentação, não da semana passada, anterior, a gente fez um review de ataques nas diversas camadas, chegando até a camada 8 aí do usuário, fazendo um paralelo ao modelo ISO-OSI. E um dos ataques que eu lembro de ter comentado foi o que uma POC, né, uma prova de conceito que um amigo fez realizando aí uma configuração de um microtik, um roteador pequenininho e andando num aeroporto pegando a credencial aí de Instagram. E o múltiplo fator de autenticação faz com que isso diminua bastante. Tá bom? Não zera, porque às vezes você pode até ter o token, a venda do token em alguns fóruns já autenticado, mas efetivamente ajuda muito a essa questão. Então, esse ponto aí é bem importante. Exatamente. Ou até mesmo vem da sessão com o cookie já, né? Logado, É, enfim. isso, Então, isso já aconteceu bastante. está. Esse é uma ação, né, Bruno, que é muito fácil de fazer, né? É muito mais uma questão de cultura, de mudança de cultura. Porque hoje você já tem sistema, você já tem o token digital lá da Microsoft, do Google, você pode gravar para não perder. Se seu celular for roubado, você consegue restaurar as contas que você tinha. Ou seja, uma série de benefícios aí que você pode ter para poder utilizar. Lógico que até mesmo esse você precisa ter cuidado, pode ter ataque relacionado a isso, mas uma série de benefícios que podem ser habilitados facilmente e você tem um ganho muito alto. Excelente. Mas a gente fala da simulação de phishing, né? Ainda tem gente que questiona o papel disso, da importância. Poxa, mas se eu falhar no teste, vou ter que fazer um cursinho. Poxa, a gente até conversou sobre isso com o Glauco, né? A empresa dele, a plataforma que ele comercializa ali na empresa dele é justamente focada no ser humano, né? No usuário para fazer simulações de phishing, treinamento, capacitação do tipo. E isso é importantíssimo ter um treinamento regular e algumas simulações ali rodando campanhas. Acho que todo mundo está muito bem habituado já com esse conceito, mas tem empresas que ainda não realizam. Acho que isso pode ser uma iniciativa van ou uma iniciativa cara, e pelo contrário, a gente vê que cada vez mais acessível, e as pessoas acabam gostando de participar disso daí, de poder conhecer, né? Tem pessoas aí, de um cliente nosso, inclusive. Ele rodou um teste de phishing dentro da empresa e ele falou que até o CEO caiu, o pessoal ficou ah, bem bravo ali dentro, os ânimos aflorados, e ninguém estava ciente, só ele, porque ele rodou o teste. Ele falou: não, o objetivo é esse. O presidente de tecnologia ficou muito irado com ele, e o CEO falou: não, tá certo, é isso aqui que tem que acontecer mesmo. E ele falou que hoje o pessoal já começa a ver link, manda para ele. Então começou a criar uma cultura, já uma empresa deve ter uns 500, 600 funcionários ali, eles já criaram essa cultura de falar, pô, isso aqui parece estranho, deixa eu mandar ali pro pessoal dar uma olhada, ver o que que eles acham, né? Que é justamente a política ali de reporte, né? Desconfia, avise. Isso acaba sensibilizando e evita também, de novo, não é algo que fica restrito ao ambiente corporativo, mas na vida pessoal também, né? Para que ninguém receba o e-mail de um príncipe nigeriano que quer mandar uma herança para o Brasil e cair em algumas coisas do tipo. E a gente brinca, mas ainda existe esse tipo de scam hoje em dia, né? Esse golpe, e ainda tem gente caindo, ainda movimenta muito dinheiro em pleno 2025, que são uma coisa dos anos 2000 ali, do começo da internet, e até hoje tem gente caindo. Né? Na verdade, esse ponto aí é que nem pescar, né? Você joga a rede e dependendo de como for, ou você vai pegar peixe, se é um ataque maior, você faz massivo e tem uma porcentagem menor que cai, ou você faz alguma coisa muito direcionada. Cabe aqui ressaltar que a gente teve uma conversa, como você comentou, com o Glauco Sampaio, ele trabalha com isso, ele tem uma solução voltada nesse sentido, e a ideia é, de novo, treinamento contínuo, preparação contínua, é ter um processo alinhado onde você
capacita as pessoas, né? Lá no PPT, tanto processo quanto pessoa, você fazer isso de forma contínua para que eles possam estar ativos. Hoje em dia, você pega ainda esse tipo de ataque que você falou, né, do príncipe aí, mas você pega coisas que a hora que você olha é muito real. E de repente, na hora que clica, fala, passei da primeira etapa, né? Porque existem etapas aqui, Brunão, até para comentar. Normalmente, a primeira coisa que se faz é gerar alguma coisa de interesse comum para a empresa ou específico para departamentos diferentes. É, o Glauco Nessa citou, né? Inclusive estão aí, dando vouchers de fast food, ingressos de cinema, algumas coisas do tipo. isso. Nessa fase, você cria lá muitas vezes até domínios similares, né? Que entra aí plataformas como a nossa para identificar. Depois dessa etapa, quando você faz o envio em massa ou segregado por áreas, você vai ter lá um primeiro ponto que é ver quem recebeu. Então, todos receberam da empresa. O segundo ponto é quem clicou e abriu, ou seja, só de fazer a reação de abrir o e-mail e ter a página montando, você já consegue ver, poxa, a pessoa ela teve ali, montou, porque normalmente os leitores de e-mail eles estão ali com uma configuração que permite, no mínimo, fazer um download de uma imagem. Quando faz download de uma imagem, você pode ter uma referência lá na URL para mapear que a pessoa pelo menos leu. Então, passa por esse passo. Depois a pessoa vai lá e clica. Então, é um segundo passo aí, onde ela já caiu numa etapa. E o terceiro passo, que é o mais arriscado, é quando a pessoa clicou e entrou com as credenciais dela para validar. Então, o phishing tem esse comportamento, e a gente vê cada vez mais sendo direcionado para o gosto, até com IA, do usuário que está recebendo. Ele é muito difícil passar ali e falar, puxa, isso daqui eu tenho interesse. Às vezes tem que prestar atenção em mínimas mudanças para poder identificar. Então, esse é um ponto aí importante e que também, Bruno, o que a gente acabou de falar do MFA ajuda, né? Porque se você tem um duplo fator de autenticação, às vezes a senha é exposta, mas como você tem um segundo fator, você consegue ainda proteger o acesso àquela aplicação. Então, vale a pena ressaltar a importância do anterior falando do phishing aqui, né? Excelente. Até aqui a gente passou de coisas. Aqui em Fish talvez você tenha que utilizar uma ferramenta externa ou muita criatividade. E a gente vem para o monitoramento de domínios de marca, né? Justamente a gente falou sobre relacionado a phishing, né, que criam domínios similares, e isso acontece o ano inteiro, e nesse período aqui a gente trouxe um dado que o FBI levantou no último ano, é que os ataques relacionados à clonagem de domínios, de marca, eles aumentam em 74% nesse período agora de Black Friday até o Natal, que são os períodos que movimentam mesmo bastante volume de compra, economia. E com isso daqui a gente ajuda a identificar fraudes, clones antes que os clientes sejam impactados, né? E por clientes, as empresas que confiam nas ferramentas e os clientes dessas empresas daí. Então, normalmente a gente vê os times de segurança bem preocupados, né? Tem configurações de alertas para detectar domínios parecidos, não só domínios, mas perfis em redes sociais, né? Como TikTok, Instagram, Facebook, tem muita coisa acontecendo o tempo todo por lá, né? Tem o monitoramento de uso indevido de marca, às vezes, menções suspeitas, a gente vê muita coisa acontecendo relacionada à saúde, principalmente emissão de boleto, segunda via de boleto, algumas coisas do tipo, e você conseguir validar essas URLs falsas a tempo ou no menor tempo possível para ter uma resposta, né? Fazer uma solicitação de takedown, ou tomar uma ação antes que os clientes sejam prejudicados. E normalmente, quando não existe esse tipo de monitoramento, o infeliz jeito que as empresas acabam sabendo é quando os clientes começam a reclamar, né? Quando é um cliente, às vezes passa batido, mas quando começa a ter volume, tem uma grande operadora daqui de saúde aqui em São Paulo, pelo menos, que demorou um pouco a reagir com isso daí, e eles tiveram um grande problema, até juridicamente falando, porque os clientes receberam boletos de cobrança, pagavam e ficavam inadimplentes no plano. E normalmente é um plano de saúde voltado para um público mais sênior, né, de um pouco mais de idade.
e a justiça determinou que eles eram obrigados a manter a prestação do serviço, porque eles não tiveram cuidado para poder identificar esse tipo de problema, resolver a tempo, né? Então é importantíssimo ficar de olho, ter um monitoramento. Não é um esforço gigantesco, traz uma visibilidade rápida. Plataformas como a nossa da Rainforest não exigem nenhum tipo de configuração do lado do cliente para poder fazer o monitoramento. São poucas informações e pouquíssimo tempo, né, Amir? Quanto tempo mais ou menos hoje já tem trazido resultado? Coisa de 48 horas, às vezes já tem alguns achados dentro da plataforma, certo? Antes até, na verdade, quando você configura, às vezes no mesmo dia você já começa a ter, e a gente fala que normalmente no período de um dia até 48 horas você já rodou todos os processos para poder apresentar. Então, essa é uma forma de você ter um monitoramento proativo, contínuo de domínios, aplicações, que são divulgadas em lojas de aplicativos mobile, rede social, como você falou. E uma vez feito esse acompanhamento contínuo, você poder identificar coisas que são desvios. Às vezes domínios que parecem muito, né? Eu estou vendo bastante o pessoal falar aí de alerta, fazendo publicação no LinkedIn relativo a um domínio que a gente já comentou, né? O Microsoft com R e o N, né? Se passando por M, então às vezes troca coisas do tipo aí. E plataformas de monitoramento contínuo, como é o caso da nossa, permite a identificação desse tipo de anomalia, de diferença, alerta e até mesmo o acompanhamento de takedown. Então, são ações aí importantes para se tomar, são passos complementares, muitas vezes para você ter uma campanha de phishing, você começa aí, tem um exemplo, Brunão, de um parceiro nosso que colocou para rodar aí a plataforma no ambiente dele, e de repente eu falei, tem um domínio aqui parecido com o seu, tá? Ele falou, ih, cara, isso daí não fala não, porque isso daí é a nossa campanha de phishing. Então a gente pegou um domínio que era utilizado para campanha de phishing interno na plataforma. E a ideia é justamente essa, é poder, com o monitoramento contínuo, identificar antes que aquilo se torne um problema, né? Excelente. Passando ao próximo aqui, esse muito mais ligado ao time de desenvolvimento, junto um trabalho com o time de segurança, que é justamente revisar algumas integrações e APIs. E eu não deixaria restrito somente a esses. Eu sei que aqui são algumas integrações críticas, né? Principalmente falando sobre APIs, né? APIs aqui. Mas cabe uma revisão com várias outras áreas dentro de uma empresa, né? Eu atuo diretamente em marketing, eu tenho algumas criações minhas aqui que acabam se comunicando com o mundo externo também. Então é importante ter essa ciência. A gente tem uma política aqui interna e tem visibilidade do time de segurança disso, as coisas são monitoradas, mas é importante também entender o que a gente está fazendo dentro da empresa. Com isso, tem um mapeamento de APIs, muitas vezes tem gente tem integração com pagamento, com logística, com CRM, ah, ter revisões de escopo. Será que eu estou fornecendo informação demais nessa API? Será que estão consumindo sem ter tokens de teste, principalmente chaves de API hard-coded, né? Bruta no código, sem ter um jeito mais seguro de passar essa informação, sem utilizar env, sem usar alguma proteção diferente. E com isso vai reduzir bastante os vetores de ataque das integrações e principalmente da cadeia de suprimentos, né? Que a gente vê um cenário crescente desse tipo de ameaça acontecendo no cenário global, na verdade. Vários ataques acabam começando por conta justamente de um terceiro, e não dentro da própria empresa. Nós até citamos, né, Bruno, na última apresentação que a gente estava conversando aqui com dois convidados, não um, mas foram dois que participaram com a gente, tanto o Ayrton quanto Com o Renan, o Renan, isso, do BMP que tiveram com a gente. A gente chegou a comentar de uma frase, eu citei uma frase que você ouviu numa apresentação do CTO da AWS, não foi? foi Recentemente? isso. Eu tive Florianópolis, né? isso com o Werner Vogels, que é o CTO da Amazon, O que que ele sobre falou APIs, sobre né? isso aí? Porque ele diz que a API é um negócio que você nunca tira do ar, né? A API ela é Exato. imutável porque as pessoas estão usando, os clientes estão utilizando. E ele citou exemplos de APIs que a Amazon tem há mais de 10 anos, que não são mais comercializadas, não,
Não tem como alguém começar a usar agora, mas ele tem uma API específica que ele citou que tem um cliente que utiliza e eles não querem mudar e por isso a Amazon tem mantido esse serviço em funcionamento. Então, é crítico. É isso, até para chamar atenção, eu gostei muito na verdade, teve vários insights ali, você fez um resumo bem legal desse evento, mas esse ponto aí eu achei bem interessante de citar aqui com o pessoal, porque na prática é algo que não tende a diminuir. A API é que nem a gente coloca aí VVM subindo e o pessoal esquece de tirar do ar ou não tira, como foi falado, de propósito. E isso tende a aumentar, é uma tendência, porque eu quero consumir, eu quero usar, aquilo me retorna alguma coisa que eu preciso para a minha aplicação, aquilo está no ar, para que eu vou desenvolver? Eu mando, ele resolve e me devolve o que eu preciso e segue a vida. Você utiliza bastante automação, bastante API aí, é um mago com isso daí, usa bastante no dia a dia. Esse ponto do uso ele é importante, mas quando a gente acaba tendo essa proliferação sem um controle, um acompanhamento, você acaba tendo diversas portas de entrada, né? Mais do que portas aí, serviços de entrada, que quando não são bem utilizados, eles podem causar problema. Então, uma API que é legada lá e de repente você quer utilizar e talvez fazer um ataque de negação de serviço, pode comprometer o restante da estrutura. Não é o ideal e o interessante é que você tenha containers para isolar e tudo mais, mas isso pode afetar. Você pode ter uma API lá, como eu citei o exemplo anterior, que não tem autenticação, e de repente você até coloca uma versão 2 com autenticação no ar, mas esquece da versão sem autenticação. Esse tipo de coisa é importante. Hoje em dia, a gente vê plataformas aí que fazem monitoramento e descoberta de API em ambiente, e a quantidade de APIs que tem em ambiente que muitas equipes não fazem nem ideia, né? Que aquilo lá está lá e pode ser um serviço de entrada, é muito alta. Então vale a pena fazer uma revisão, entender quais são os serviços que estão rodando, porque na prática são abstrações que a gente vai tendo lá, pegando a ideia do modelo OSI, onde a gente acaba tendo não só mais o IP, não só mais a porta muito normalmente aí a porta TCP, não só o serviço HTTP, mas dentro disso você tem várias chamadas diferentes e isso acaba exponenciando o problema que você pode ter. Então, vale o alerta aqui, não só para você ter APIs robustas do ponto de vista de arquitetura, mas também de ter um monitoramento, um acompanhamento, análise de permissão, autenticação sendo realizada nas diversas APIs que tem hoje em dia. Exatamente. E aí, relacionado ainda a falar sobre desenvolvimento, sobre código, não só sobre código, mas também de infraestrutura, a gente fala sobre fazer scan de vulnerabilidades. E aqui é uma coisa que não é pontual, mas ela tem que ser contínua, né? Porque saem atualizações, as coisas mudam, e principalmente detectar falhas críticas antes, nesse momento falando do pico de tráfego, mas ao longo do tempo, em vulnerabilidades que vão acontecendo por ter um sistema que está desatualizado ou algum componente que esteja sendo utilizado, seja no desenvolvimento, seja na infraestrutura que esteja com uma vulnerabilidade já conhecida sendo explorada, alguma coisa nova que esteja acontecendo. Então, aqui eu cito algumas das coisas que são interessantes, na minha opinião, como rodar uma análise estática e dinâmica de código, fazer um scan da infraestrutura, priorizar algumas correções de vulnerabilidade, principalmente aquelas que tiverem um índice de comprometimento maior, que tiver um risco maior para o teu negócio, e corrigir dependências vulneráveis e configurações inseguras. Com isso, vai ter um risco de exploração automatizada, porque hoje em dia a gente sabe que muitos dos ataques começam de forma automatizada. Eles saem atirando para todo lado e onde pegar, pegou, né? E isso pode dar um grandíssimo problema para a empresa. É alguma coisa muito técnica, vai requerer priorização, vai ter que ter um follow-up, é uma coisa contínua, mas é uma coisa importantíssima. E não é novo também, né, Bruno? Eu acho que aí a gente pode ajudar bastante. A gente tem uma plataforma que endereça vários pontos relacionados à vulnerabilidade, tanto de AppSec,
como também voltadas para a parte de infraestrutura, tanto de aplicação quanto a infraestrutura, e um acompanhamento contínuo nisso é bastante importante. Então, vale a pena aqui fazer esse comentário da nossa plataforma, e não só, mas de um monitoramento de um processo contínuo onde você usa ferramentas, como é o caso da nossa plataforma, para poder endereçar essas vulnerabilidades. E não é algo novo, né? Eu lembro, Bruno, primeira vez que foram instalar o Speed em casa, né? 2001, cara. Eu tava acabando a faculdade. Eu lembro do dia, inclusive lembro bem do dia, porque foi bem no 11 de setembro e toda a questão acontecendo lá em paralelo. Então foi bem emblemático, né? A gente tinha o acesso muito mais restrito antes aos ambientes acadêmicos ou linha de escada, e estava tendo lá uma expansão muito grande disso, lembro do produto. E naquela época, lá atrás, né, a gente já tinha ferramentas simples para fazer scan e ver compartilhamento aberto. A segurança naquela época, em termos de rede, de estrutura, era muito menor, embora hoje você continue tendo aí o mesmo problema, mas você rodava um aplicativo simples para fazer uma descoberta de portas abertas e de compartilhamento aberto, e de repente você estava acessando a máquina da outra pessoa. Isso naquele cenário já era bem comum, e às vezes por questões simples, de ação simples. E que um scan de infraestrutura, um scan de vulnerabilidade normalmente aponta ali portas que estão abertas, aponta serviços que estão abertos, que às vezes você nem está mais utilizando. Para que você vai deixar aquilo aberto? Para que você vai deixar compartilhada a impressora, o protocolo de impressão no seu computador, se hoje a impressora já tem isso? Para que você vai fazer esse tipo de coisa? Então, esse ponto aí é importante sempre estar como uma ação contínua. A gente não sabe quais são os serviços dos dispositivos que tem, seja num cenário de IoT, seja num cenário corporativo, seja num cenário de dispositivos aí dentro das residências de IoT, televisão e tal, ou até mesmo nas empresas, que hoje em dia você tem fechaduras, você tem todos os controles aí de automação, e que muitas vezes estão rodando portas ali que podem representar um risco. Então, analisar o que você tem, analisar a versão que você tem, cruzar com base de informação e ter uma atuação é extremamente importante aí, Brunão. Excelente, amigo, bem colocado esses pontos aí. E avançando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre de WAF, né? Ainda parece algo tão simples hoje em dia, né? Eu, antes de entrar na Rainforest, eu já usava o WAF, nem sabia direito o que que era, né? Eu utilizava o serviço gratuito aí do Cloudflare, que eu acho que é um dos líderes nesse mercado ali, criava a continha, nem sabia muito bem porquê, mas me ensinaram a fazer assim, eu fazia meus projetinhos ali nas minhas coisas, mas isso hoje entendo não só o da Cloudflare, que é bem simples, mas ter algumas iniciativas ali de um firewall dentro do site ali para poder prevenir alguns tipos de ataques automatizados, né? E nesse momento, falando de pico, tudo na verdade tende a ser tratado como algo anormal, como uma exceção, mas é importante também observar algumas coisas ali que eu coloquei como algumas regras de bloqueio por geolocalização. Então, se eu e-commerce vende para o Brasil, não faz muito sentido ter ataque, ter um volume alto de tráfego vindo, sei lá, da China ou da Rússia ou de algum outro país que não tenha nenhuma ligação com isso. Proteções anti-bot, limitações de requisições por IP. Hoje a gente tem muita IA consultando sites, então os times de marketing que fazem a parte de data analytics ficam olhando esse tipo de coisa, vê que tem alguns acessos que vêm de todo lugar. Então é legal, às vezes, ter algum filtro de algum anti-bot e evitar alguns serviços, né? E ter um rate limit e principalmente o CAPTCHA, que é importante hoje em dia para validar se é um humano ou se não é. A gente até estava falando sobre CAPTCHA há pouco, pelo sistema que a gente utiliza internamente para comunicação, descobriram que é possível criar uma sala de reunião e quando as pessoas entrarem, elas terem que colocar um CAPTCHA ali, justamente para inibir uma IA, por exemplo, de entrar e tomar nota. Tanta evolução que vem acontecendo da IA para entrar numa reunião, ouvir, resumir, que eu acho, na minha opinião pessoal aqui, que 90% ou mais não deve olhar essas notas nunca mais na vida, mas é prevenir também que a IA faça esse tipo de coisa.
E com isso vai ter uma grande proteção contra dados, contra brute force e contra até mesmo o SQL injection, injetando código dentro da página. Isso aí. Eu acho que a questão do AF ele é muito importante para fazer a mitigação. A gente falou agora de pouco sobre a ação de gestão de vulnerabilidade, análise de código, você citou SAST, análise estática aí, que tem um viés também, muitas vezes, de fazer a correção. Mas muitas vezes esse passo de corrigir, ele toma um tempo e você precisa mitigar, você precisa resolver aquilo principalmente num cenário que a gente está discutindo aqui de Black Friday. E o AF, ferramentas como, né, Web Application Firewall, são extremamente importantes para fazer esse tipo de proteção. Elas não corrigem, dependendo aí até da onde está vindo a solicitação, você pode passar se é alguma coisa interna e às vezes nem está protegido com ele, mas para ambientes externos é muito importante até para que você determine. E aí, legal aí, Bruno, a dica é habilita, mesmo que seja para pegar um baseline, um comportamento geral, nesse período, para que você tenha até para os próximos anos. Então, assim, se você não tem como habilitar agora, eu acho que vale habilitar, você já vai conseguir nos dias antes entender o que é normal, entender o que é pico, mas habilita, nem que seja em modo de learning, né, de aprendizado, para que você tenha esse padrão no decorrer do tempo e possa tomar ação aí, ou possa fazer o acompanhamento num período maior, ou até mesmo, se não for nesse ano, nos próximos anos aí. Perfeito. E com isso diretamente relacionado, né, à parte de monitoramento de logs. Eu sei que ainda parece distante de muita realidade de empresa, principalmente as pequenas, médias, mas isso tem se tornado acessível com algumas soluções de código aberto e até mesmo com a democratização, né, de segurança, de ter um SOC, de ter uma observabilidade, de ter um SOC como serviço, alguma coisa, mas com isso você consegue detectar algumas atividades, no mínimo suspeitas, num tempo real, praticamente. Então, você tem a centralização de logs da sua infraestrutura, dos seus descobertos dentro de um CIEM, tendo alertas para tentativas de login anormais, né? Não só de pico de tráfego, como a gente falou agora, porque nesse momento tudo é um pico de tráfego, muita coisa acontece, e revisar as integrações, caso você já tenha um CIEM com as ferramentas de resposta, né? Parece algo que ainda é muito distante de algumas empresas, e talvez dentro das ações que a gente colocou aqui esteja entre os mais complexos de implementação, porque você tem que ter alguns parâmetros muito bem definidos para que você possa ter isso como uma medida eficaz, mas, novamente, não vai ser uma coisa que vai te beneficiar somente nesse período de Black Friday. É uma ação que vai perdurar com o tempo e, com o tempo, tende a ficar cada vez melhor, mais robusto, e ter mais inteligência para dentro da empresa, para entender quais são os padrões, o que acontece, e que pode ser esperado, ou o que é uma anomalia de fato. Exatamente. Na verdade, aí, Brunão, monitoramento, de forma geral, ele é importante até para você entender, como a gente falou anteriormente, o baseline, né? Qual que é o normal, e dentro do normal entender os desvios aí. Então, esse é um ponto que acho que vale a pena comentar e reforçar, como você bem fez. E hoje em dia, cada vez mais, automação é a chave, né? Automação é aí a bola da vez em vários aspectos diferentes. E quando a gente fala de automação dentro de um ambiente de segurança, a gente está falando de SOAR, né? SOAR aí é ferramenta para justamente você poder fazer a resposta automatizada. E você juntar isso com ferramentas de comportamento, de correlação de informação, como é o caso do CIEM, permite que você tenha uma ação muito mais rápida. Isso torna aí um ambiente um ambiente que toma a resposta mais rápida, é algo que às vezes demanda mais tempo para implementar, mas começar é importante. Então vamos começar, tem playbook pronto, né? Quando recebe um phishing, o que você deve fazer? Outro dia eu vi lá falando um post muito interessante que falava assim, olha, a ideia aqui é você ter processo é você já olhar e falar, não é muitas vezes a cada item você sair já desesperado tentando resolver, não, é seguir passo a passo o que foi
planejado. Então, esse é um ponto importante aí, monitoramento de log com ação e levando em conta, a gente vai falar aí num item mais para frente, na parte de resposta a incidente também é bem importante. Maravilha. E falando até de resposta a incidente, esse é o próximo item, né? E é uma das áreas que também exige colaboração muito além do time de segurança, muito além do time de tecnologia, mas até com o time jurídico, principalmente com o time de comunicação, com as lideranças, para entender e garantir com que todos saibam o que fazer caso algo não aconteça conforme o esperado, né? Caso tenha um ataque, caso tenha alguma coisa acontecida. E principalmente definir os responsáveis, quem são os contatos de emergência, o que cada um vai fazer. Empresas maiores vão ter que lidar com uma resposta mais abrangente também, né? Ter que falar com muito mais gente, ser bem mais massificado, mas você ter um modelo de comunicado para clientes, em alguns casos da imprensa, até por conta de algumas violações de dados, por exemplo, que você é obrigado a notificar a NPD. E o principal aqui, o último, acho que é testar a restauração de backups, né? E a redundância disso, porque muita gente tem backup, não testa e quando alguma coisa dá errado, tem dificuldade ali, não consegue recuperar aquilo e acaba que o prejuízo é ainda maior. Com isso daí, ó, a gente vai reduzir bastante o tempo de resposta e principalmente os danos reputacionais que são difíceis de mensurar e causam uma perda absurda nas empresas. E aí, sejam de quaisquer portes, elas estão sujeitas a isso. Boa. Eu acho que vale aí, nesse ponto, um reforço do que a gente falou no último slide. Não são ações pontuais que vão muitas vezes resolver na correria quando se tem um problema, mas é uma ação estruturada onde você consegue pensar no problema, estruturar antes para que na hora que ele ocorrer você já tenha ali o caminho a ir melhorando como uma ação contínua. Resposta a incidente existem vários playbooks aí prontos, né? Quando eu recebo um phishing, o que que eu devo fazer? Quando houve lá uma suspeita de contaminação de máquina, o que que eu devo fazer? Então, existem ações prontas e desenhadas que, quando a gente traz para um dia a dia, para uma rotina, para um processo de resposta estruturado, a gente consegue ter ganho em uma ação muito mais rápida e efetiva. Excelente. E aí, o último item da nossa lista aqui, que é a simulação de ataque. E é importante aqui para principalmente validação de processos e reação sob pressão. A gente sabe que é um momento que existe pressão demais, né? Pressão de todos os lados, na verdade, porque é um momento que pode salvar as metas da empresa no ano, é um momento que vai colocar tudo aquilo que foi trabalhado de novos commits, de ações de marketing, de defesa e de tudo em jogo nesse momento, né? Então, ter os envolvidos ali de segurança, de tecnologia, do marketing, jurídico também, para a gente criar cenários fictícios de ataque, não só do phishing, mas ransomware, de fraude, de alguns abusos acontecendo em tempo real, simular as respostas e a decisão em tempo real, quase como uma sala de guerra mesmo, e principalmente com o objetivo disso avaliar gaps, né, ter documentação de melhorias, de processos e tudo acontecendo. Isso vai fortalecer bastante, não só como cultura, porque é um exercício que acaba sendo legal de fazer, quase um gameplay, tem uma gamificação forte em torno disso também, que pode ser utilizada para tornar o aprendizado mais fluido, mas principalmente o alinhamento entre as áreas, que é algo que precisa acontecer, afinal, a segurança não é responsabilidade só de um time, a segurança ela é responsabilidade de todos dentro de uma empresa. É isso aí. Eu acho que o fato do que a gente falou anteriormente, até culminar na resposta a incidente, precisa ser testado. E até mesmo o incidente, né? Opa, vamos simular aqui quando eu receber um phishing e cliquei, o que que eu vou fazer, como eu vou atuar. Esse ponto aí ele é importante. A gente vê, até em congresso, eu citei a RSA, alguns anos atrás, tinha um fórum de como as diversas áreas iam se comportar dentro de um ataque, né? Como o marketing vai agir, como a área de vendas vai agir, como a área técnica vai agir, a área de pós-venda vai agir, a área de a satisfação do cliente vai agir. Ou seja,
toda a empresa, como que ela vai se comportar dentro de uma simulação de ataque. Isso é bem importante e tem que ser treinado. Acho que esse que é dentro de um ataque, a simulação de ataque tem que ser treinada, tem que ser executada para que se saiba como agir quando o pior acontecer. Exatamente. Bom, com isso, só passando aqui um review de tudo que a gente falou aqui hoje. Então, os 10 pontos, né? Começando pela revisão de acessos e privilégios, passando por fatores de autenticação, políticas de senha, simulação de phishing e treinamentos rápidos, monitoramento de marca, revisão de integrações e APIs, scan rápido de vulnerabilidades, configuração de WAF e regras temporárias, monitoramento de logs e alertas inteligentes, plano de resposta a incidentes de comunicação e, por último, a simulação de ataque controlado. Tá? São ações que a gente julga tem os seus níveis entre mais fácil, mais difícil de dificuldade. Algumas vão requerer muito mais ah, ferramentas do que apenas o processo e às vezes até a criatividade, mas são ações que têm um bom impacto e ajudam a criar barreiras e cultura mais fortes dentro das empresas, prevenindo incidentes e outros tipos de problemas relacionados à segurança da informação. E, novamente, não somente para Black Friday, mas foi pensado nesse momento, mas são ações que, se implementadas, eu garanto, né, eu tenho certeza, na verdade, que já coloca a empresa à frente de pelo menos 80% das demais no mercado que não estão olhando para esse tipo de coisa. E por último, falando um pouquinho aqui da Mainforce, a gente somos uma empresa de cibersegurança, temos uma plataforma com duas frentes. A primeira delas é a inteligência de marcas, que consiste justamente no monitoramento de domínios, de redes sociais, encontrar domínios semelhantes e auxiliar a remoção desses conteúdos e também a busca por vazamentos de dados, credenciais e código, né, propriedade intelectual da empresa. E a segunda é a inteligência de vulnerabilidades, que consiste em segurança de aplicações com análise de código, análise de infraestrutura e a postura de segurança de nuvem. São soluções que podem ser adquiridas individualmente ou combinadas umas com as outras para aumentar a resiliência, aumentar os graus de proteção dentro da empresa. Nós ficaremos aí honrados de poder colaborar com a segurança da empresa de vocês. Tem um QR Code aqui para quem desejar entrar, conhecer um pouco mais, se fizer sentido bater um papo conosco. E eu preparei também um pequeno cronograma de implantação que vai ser enviado por e-mail para quem participou aqui, mostrando como é possível essas 10 ações que nós mostramos aqui serem implementadas ao longo de 20 dias, mais ou menos, o que ainda dá um prazo um pouquinho, quase nada de folga até a Black Friday, considerando a data de hoje, dia 30 de outubro de 2025. Amir, tem alguma consideração? Não, só agradecer a participação, agradecer vocês que acompanharam ao vivo agora, agradecer aqueles que estão assistindo depois, Bruno por estruturar e possibilitar aí que a gente tivesse esse papo e colocar à disposição aí, caso precisem de algum apoio dentro do que a gente faz ou mesmo não para direcionar dentro da rede de contatos que a gente tem, vai ser uma satisfação poder ajudá-los, tá bom? Valeu, Brunão. Maravilha, pessoal. Muito obrigado a participação de todos que entraram por aqui, dedicaram esse tempo a ouvir aqui nossas sugestões, a bater um papo conosco. A gente permanece à disposição e muito obrigado e boa Black Friday para todo mundo. Isso aí. Boa tarde, boa Black Friday.